Aspomil recebe hoje o nosso Tenente Bahia, 20 anos de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um homem, quem conhece a história dele sabe como o Tenente Bahia honra a farda da PM e tem uma história de vida incrível que virou hoje referência. 2 livros ou 3 já publicados? 2 livros publicados, uma história de vida que mudou completamente o destino do Tenente Bahia. Flávio Gonçalves, nosso Tenente Bahia. Que honra tê-lo aqui hoje. Tchalia, obrigado, hein? Bom, quando a gente fala do Tenente Bahia, a gente tem que falar dessa história, porque é uma história que é inspiração para você que está assistindo este vídeo agora. O Tenente Bahia, em 2019, passou pelo momento mais difícil da vida dele. Em setembro de 2019, no dia do casamento, o Tenente Bahia, infelizmente, acabou tendo um problema muito grave. A Jéssica, que era noiva do Tenente Bahia, teve um AVC a caminho da igreja e essa história mudaria definitivamente a vida do Tenente Bahia. Ela estava grávida da Sofia. A Sofia sobreviveu. Tenente, essa história está marcada na sua alma, no seu coração, na sua vida. Queria que você falasse um pouquinho desse momento tão difícil e dessa mudança de vida que você teve. Era o dia do casamento, né? Dia 14 de setembro de 2019. A gente estava na porta da igreja, ia ser um casamento militar, né? Então chamei todos os meus amigos da polícia. Eu estava na porta da igreja, a Jéssica demorou um pouquinho para entrar, aquele atraso normal de noiva. No caminho para a igreja, ela começou a passar mal. A igreja era um ponto alto e a entrada era mais baixo. E aí quando eu olhei o carro chegando, tá tudo bem, foi um atraso cotidiano de noiva, vai dar tudo certo. Só que ela desmaiou no carro e ali começou um corre-corre, porque ela era enfermeira, então tinha médicos no casamento. Como eu fui bombeiro, tinha profissionais do corpo de bombeiros, então a gente sabia que se fosse ter um socorro, teria meios, né? Então eu desci, a Jéssica desmaiou, eu peguei ela no colo, falei o que ela estava sentindo, ela conseguiu me falar, ela estava tendo uma dor na nuca, e por ser socorrista eu sabia que dor na nuca era um sinal e sintoma de pressão alta, né? E pressão alta para uma grávida é transporte imediato. Foi quando eu falei para meus amigos, liga o 90, liga o 93, fala que é o Tenente Bahia. Choveu de viatura, veio muito rápido o resgate, inclusive o resgate eram bombeiros que eu tinha trabalhado, e a gente começou o primeiro socorro. Só que naquele dia do casamento, a Jéssica tinha passado mal de madrugada. E ela foi pro Hospital São Camilo. Tanto que ela me ligou depois, perto do meio-dia. Eu não sabia que ela tinha passado mal. Amor, passei mal, mas eu tô indo pro dia da noiva, tá tudo bem. Isso ficou na minha cabeça, eu falei assim, vamos levar pro São Camilo, porque ela tem todos os exames que ela fez na madrugada. Primeiro socorro, no resgate, a gente levou a Jéssica pro Hospital São Camilo. Quando chegou no São Camilo, eu ia casar de branco, só tirei a túnica, a parte de cima, coloquei luva, máscara, então os médicos achavam que eu era médico, e aí ficavam perguntando pra mim o que ela tem, e aí o que a gente vai fazer. E aí eu percebi que os médicos estavam perdidos, porque não tinha obstetra de plantão. Foi quando eu virei pra doutora Débora, eu falei, vamos tirar ela daqui. E eu falei, vamos pro Promatre, porque eu lembro que o Promatre tinha uma estrutura pra mãe e pra filha. Eu acho que isso foi o divisor de águas, que eu acho que preservou a vida da Sofia, foi a questão de a gente ter feito um suporte rápido, mas com um hospital de referência, de suporte. Quando chegou no Promatre, a gente acessou a sala de emergência, eles me colocaram numa outra sala, me paramentaram, me colocaram numa escada, no elevador, e quando eu entrei na sala de cirurgia, eles entregaram a Sofia pra mim. Falei, pô, como assim? Não, pai, parabéns, essa aqui é a Sofia. Eu falei, não. A Sofia tá dentro da barriga da mãe, ela tá grávida, ela entrou aqui, ó, vestida de noiva e tal. Naquele momento, Tchalia, eu tive um suspiro de alívio. Pô, tá dando tudo certo, vai dar tudo certo. Só que, cara, aquele sentimento de pai e filha não existia. Ali era um serzinho que tinha nascido, que eu não vi nascer, mas eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí colocaram ela na incubadora, aí voltou a atenção pra Jéssica. Falei, tá, mas cadê a mãe? Cadê a Jéssica? Cadê minha noiva? Aí me colocaram numa sala. Cara, foi terrível, né? Parecia que eu tava entrando dentro de uma prisão, me colocaram lá, fecharam a porta. Foi quando eles falaram, olha, o caso é grave, a Jéssica teve uma eclâmpsia, que é um aumento súbito da pressão alta, e a Sofia, lembra até hoje, cara, o termo, a Sofia nasceu por um sofrimento fetal. Eu falei, tá, doutor, mas o que precisa fazer? A gente vai ter que retirar o útero dela, porque o útero da Jéssica rompeu, vamos fazer o que tem que ser feito. Voltei pra sala, mais uns 30 minutos eles voltaram e falaram, ó, você precisa entrar na sala de cirurgia pra você entender. Cara, ali a cena foi terrível. Eu entrei na sala de cirurgia, o vestido tava cortado, e um médico bem alto assim falava, olha, aquela cena terrível, cara, a Jéssica toda aberta ali e tal, o fígado dela rompeu, a gente tá costurando, a gente tá tentando aqui, é grave. Nossa senhora, foi muito difícil. Foi quando eu voltei pra sala e todo mundo na igreja me ligando. E eu falei, olha, não vai ter o casamento hoje. Só que na minha cabeça,
não ia ter o casamento naquele dia, mas poderia ser o próximo mês. Eu acreditava muito que as coisas iam dar certo. Voltei pra sala, depois de uns 10, 15 minutos o médico entrou e falou: ó, a Jéssica não precisou retirar o útero, só que ela não tem nenhum sinal cerebral. Aqui não tem um aparelho de tomografia, a gente precisa ir para outro hospital. E a gente foi pro terceiro hospital. Chegamos lá no Hospital São Paulo, cara, tava isso já horas da madrugada, eu já tava cansadíssimo. E ali eu lembro que o cansaço físico, alguma coisa, eu desmaiei. E aí me colocaram numa cadeira, tá? Uma pessoa ficou me segurando, porque depois que eu retomei a consciência, foi quando uma pessoa disse assim: ó, estão te chamando ali. Aí eu olhei, tava a Jéssica na maca, um médico, eu saí correndo até eles, e aí o médico falou: senta aí. Aí quando ele falou senta, ó, a Jéssica faleceu, teve muita hemorragia e não subiu sangue pro cérebro, infelizmente. Cara, ela tava respirando, o coração tava batendo, a pressão tava estabilizada, mas ela tinha partido. Vou postar com a Jéssica aqui, ó, que a Sofia vai falar papai primeiro. Mamãe. Papai. Mamãe. Verdade, ela vai falar mamãe. E aí eu me revoltei, claro, né? Me revoltei e tal. Mas o difícil foi retornar pro hospital e todo mundo da igreja foi pro hospital. Quando eu dei a notícia, todo mundo desabou, a mãe desmaiou. Foi algo, cara, foi algo irreal, inimaginável. Eu acho que eu nunca vi isso nem numa cena de filme. Olha que coisa louca, sabe? Eu não acreditava que eu tava vivendo por isso, sabe? Na minha cabeça ali era um sonho, de verdade. Sabe quando você vive algo tão ruim que você fala: eu vou acordar e isso foi um sonho, mas... Pesadelo, né? E ali a gente partiu para o diagnóstico. Ela ficou 3 dias no hospital porque foram feitos vários exames para ter a convicção e a certeza que ela tinha partido. E também isso foi uma tortura, né? Porque a gente acreditava que ela ia sair desse quadro e ia passando o tempo. Porque como a gente é bombeiro, policial, socorrista, a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não queria acreditar no que estava acontecendo. E ali a frustração, né, de socorrer ela e de não ter preservado a vida dela. Mas tinha a Sofia. No terceiro dia, como eu disse, fizeram todo o diagnóstico da Jéssica, ela foi sepultada. Aí ali começou a paternidade, né? Ali começou a minha vida de pai, porque era integralmente todos os dias no hospital. Como a Sofia estava na incubadora, não tinha quarto para mim, então eu dormia na cadeira e ali acreditando que a Sofia lá ia sair daquela condição, porque ela estava numa condição grave. A Sofia nasceu com 1 quilo, 6 meses de gestação. Ela teve trombose, anemia, infecção hospitalar, trombose no pescoço, trombose no coração. A Sofia, ela sofreu muito, mas ao todo momento ela me dava aquela força, né? Eu posso ser categórico em dizer que hoje eu sou esse homem porque a Sofia me fez assim. Tenente Bahia, você viveu esse drama, mas você tinha que continuar. Ah, com certeza. Como é que foi depois de 70 dias que você sai com esse serzinho no seu colo, que ali você diz, começa a viver a paternidade, a Sofia nos seus braços e sem a Jéssica ao seu lado? Como é que foi recomeçar? Olha, tia Linha, primeiro que eu fui ensinado, né, pelas enfermeiras, que eles me ensinaram a trocar fralda. Quando saiu do hospital, aí foi um choque, porque realmente você cuidar de uma criança requer vários tipos de cuidados, né? E a Sofia, ela não dormia à noite, então foi muito difícil. Então eu comecei a descobrir a cólica de uma bebê, eu comecei a entender o que era por trás de uma criança, os cuidados, porque a Sofia, ela nasceu prematura extrema, tinha toda uma questão de suporte de médico. Eu ia fazer 3 vezes por semana a fisioterapia. Em determinado momento veio o Covid e as avós que me ajudavam não podiam mais me ajudar ali. Então, cara, foi muito difícil. Eu tive a ajuda das avós, mas foi extenuante. Mas, né, como tudo na vida a gente aprende às vezes a ferro e fogo, eu comecei a ver que eu era um pai com esses cuidados maternos, digamos assim. Eu tinha que conversar muito com as avós, com conhecidas, com amigas. Então, começou a florar essa paternidade ativa, digamos assim, né? E foi muito importante porque a Sofia ia conhecer o mundo da forma como eu apresentava, né? Como eu apresentaria. Então, eu apresentei um mundo de felicidade. Então, a Sofia sempre muito risonha, muito feliz, sempre cantava pra ela. Então, a dificuldade foi que eu não sabia nada. Vamos supor, quando você acompanha a gravidez, a gestação, você já vai entendendo o que você tem que fazer, mas como ali a Sofia nasceu no momento que a gente nem imaginava, pra mim foi difícil porque eu não sabia nada. Era um policial de força tática e aí do nada você tem que cuidar de uma bebê no universo rosa. Era engraçado que no hospital só tinha mães, né? Só tinha mães e mulheres. E eu era o único homem. E foi aí que eu comecei a ver muitas dores das mães, né? Daquela mãe que ficava muito tempo no hospital com a criança. Eu comecei a entender, a conversar muito com mães e a me aproximar das diferenças
dificuldades que ela tinha. Isso é a dualidade dessa história, né? O paradoxo de um homem que fala de maternidade. Foi aí que as pessoas começaram a me conhecer. Não só pelo fato da tragédia, mas pelo pai que cuidava da bebê. Quis o destino que o Tenente Bahia conhecesse uma outra Jéssica. A história do Tenente Bahia continuou com resiliência, com força. Tenente Bahia que, além de pai, virou mãe também. Aí conhece uma nova Jéssica e forma uma nova família. Além da Sofia, veio também o Henrique. E agora, mais recentemente, a Manuela, Tenente Bahia. Como é que você conseguiu reconstruir essa história e uma outra Jéssica na sua vida? Eu acho que Deus deu uma nova oportunidade de reconstruir a minha família, né? A Jéssica, ela partiu e deixou muita saudade, não só pra mim, né? Eu acho que eu sou uma parte dessa história, mas pra família, pros pais da Jéssica, foi muito difícil. E quando a Sofia tinha 8 meses, eu conheci minha atual esposa, que se chama Jéssica. Eu conheci ela na rede social, depois numa viagem no Rio de Janeiro, ela é do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. E aí, naquele começo, né, dela conhecer a minha história, observava muito como ela olhava a Sofia, como ela cuidava da Sofia. Foi nesse momento, né, que eu falei, essa mulher tá preparada para entrar na minha vida, porque não adiantava ela me satisfazer como homem, como companheiro, mas ela teria que me satisfazer como mãe, como mulher, como cuidadora da Sofia, né? E ali a Jéssica se apaixonou pela Sofia, a Sofia se apaixonou por ela, e aí a gente foi morar junto depois de poucos meses depois, e foi muito bacana quando a Sofia chamou a Jéssica de mãe. Eu não tinha nenhum receio disso, mas quando a Sofia chamou a Jéssica de mãe, mamãe, então eu tinha certeza que eu tinha tomado a decisão correta. E foi muito questionado, né? Porque as pessoas, Tchalian, me conheciam como o homem que perdeu a noiva no dia da igreja, no dia do casamento. Só que as pessoas não conheciam o pai. E aí quando entra uma mulher na minha vida, que se torna a mãe da Sofia, começou vários questionamentos. Cara, é incrível, até página de fofoca fazia tenente encontra uma nova mulher, os comentários negativos e tal, e eu preservei muito a Jéssica, né? Porque eu só fui revelar que eu tava com ela 1 ano depois de eu ter conhecido ela. Então, quando eu fui revelar que eu tava com a Jéssica, quando a Sofia tinha 1 ano e 8 meses, ou seja, quase 2 anos. Mas mesmo assim, foi muito questionado. Mas, nosso dia a dia, a família abraçou a Jéssica e todo mundo entendeu que a Sofia precisava de uma mãe aqui. E a Sofia hoje, ela sabe que ela tem 2 mães. Tem uma mãe do céu, tem uma mãe que tá aqui. E depois veio a notícia da gravidez do Henrique, que foi maravilhosa. A gente casou em 2023, 1 ano depois do Henrique ter nascido. Depois de alguns anos veio a Manuela, que ela tem 7 meses. Então hoje eu sou um pai com 3 filhos, esposa maravilhosa, mãe, parceira, mulher incrível. Quem sabe não vem mais uns 2 filhos aí ainda pela frente. 2 coisinhas rápidas antes de encerrar. O momento mais difícil quando era você e a Sofia, qual foi ou quais foram? Cara, o momento mais difícil foi quando a Sofia teve trombose e o médico falou pra mim, olha, a Sofia ela pode partir, a Sofia tá lutando contra a morte. Eu falei, não, doutor, a Sofia tá lutando pela vida, ela vai sair daqui. Esse foi o momento mais difícil, eu e a Sofia ali, mas... Superou, mais uma. Mais uma. Tenente Bahia, essa história triste, comovente, mas também de superação, de exemplo para muitas pessoas. E virou sucesso em 2 livros, vendidos não só aqui como fora. Fala um pouquinho desses livros, Tenente. Bom, o primeiro livro chama Sofia e Eu. Veio de uma ideia de uma amiga que chama Daya Schmidt. Ela é copywriter, escritora. E ela falou, você tem muita coisa escrita. Porque eu escrevia num blog, eu tinha um blog que chamava Mundo de Sofia. Ela me ajudou a construir esse livro e foi um sucesso na época. Parte da renda era destinada para uma ONG, foi muito bonito, com um prefácio do Mauro Betti, né, jornalista palmeirense, gente boa demais. E depois a Daya Schmidt, ela veio com a ideia de fazer um segundo livro da construção da família, né? E aí o primeiro livro é Sofia e Eu e o segundo livro é Sofia e Nós, e entra a Jéssica na nossa vida. Um livro bonito demais, dá para pesquisar na internet aí. Parabéns pela sua história. Pra gente sempre uma honra, muito bom receber você aqui. Uma mensagem para as mães agora e para os pais que também são mães. Para você que faz esse papel de mãe, né? Mãe do coração, mãe que cuida, não somente aquela mãe que gerou. Beijão para vocês, o Tenente Bahia, que todo mundo dá as por mil.